Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. E eu quero ler com você até o verso de número 14. Depois nós vamos ler a partir do verso de número 18. Eu quero, nessa noite, pensar com você por alguns instantes, dentro do tema Jesus tratar Jesus como aquele que traz a resposta necessária para as nossas crises de fé. A palavra de Deus vai dizer em Tiago que toda fé, ela vai ser provada. E, querendo ou não, gostando você ou não, existirão momentos em que sua fé vai ser testada, em que sua fé vai ser provada até para que ela possa ser aprovada. E já disse aqui algumas vezes que os momentos onde a nossa fé é provada, geralmente são aqueles momentos em que as coisas as quais tínhamos certeza que iriam acontecer, não acontecem. É as que nós achávamos que nunca iriam nos visitar, vêm morar com a gente. Crises de fé ocorrem quando a gente olha e percebe que a palavra caminha numa direção, e não por vontade nossa, mas por circunstâncias que nos foram impostas, a nossa vida caminha para outra direção. Quando você vem para a igreja e você canta, você salta, você pula e diz: estamos de pé. Mas só você sabe o quanto você está se arrastando quando passa daquela porta e volta para o seu dia a dia. Crise de fé se estabelece quando você declara: Deus proverá. Mas de repente você está fazendo conta e está sobrando mês e está faltando dinheiro. Eu acho que isso não se aplica a ninguém aqui. Todo mundo aqui com cara de bilionário, louvado seja Deus por isso. Crises de fé são aqueles momentos, e eu lembro de um pastor amigo cujo filho se chamava Rafael, e o nome Rafael significa o Deus que cura. E ele disse que o filho dele foi acometido de uma grave esquizofrenia. E ele dizia que todas as vezes que ele tinha que dizer assim, Rafael, ele vivia como que um contraste dentro do seu coração, porque ele estava declarando: Deus cura. Mas aos olhos dele, havia um menino cada vez mais adoecido. Eu preciso dizer para você que não há problema algum você passar por momentos de crise de fé. Não há problema algum você, em alguns momentos, ir ao Senhor e falar: Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu ouso até dizer, e se eu estiver errado, descarta, que não há problema nenhum você perguntar para Deus por que isso está acontecendo com você. Durante muito tempo falavam assim: não, nunca pergunte por quê, pergunte para quê. Mas quando Jesus estava ali na cruz, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não disse para quê. Eu sei que nem sempre a explicação vai trazer cura ao nosso coração. Eu sei que nem sempre a explicação vai trazer a resposta que precisamos. Mas eu também sei que Deus não é um Deus dodói, que não aguenta as suas crises. Deus entende os seus momentos. E ninguém é forte o tempo todo. Como é que Jesus trata as nossas crises de fé? João capítulo 11, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor. Ele enxugara os pés com os cabelos. E então
As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Eu queria que você parasse comigo aqui nesse texto e a gente vai fazer algumas considerações. Esse texto vai nos falar sobre a morte de Lázaro. Mas alguns instantes antes a gente leu que essa doença não é para a morte. Bem, se essa doença não é para a morte, por que Lázaro morreu? Jesus nunca disse que Lázaro não morreria. Mas Jesus afirmou categoricamente que a morte não seria o fim da história de Lázaro. Algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira coisa que me chama a atenção é que o fato de Jesus não estar fazendo algo neste momento em meu favor não significa que ele não se importe comigo. Se você observar o texto por mais de uma vez, você vai ver no verso de número 3, você vai observar no verso de número 5, uma expressão que se repete. No verso de número 3, elas mandam uma notícia para Jesus dizendo assim: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. No verso de número 5, o escritor diz que Jesus amava Marta, Maria e a Lázaro. A demora de Jesus não tem a ver com falta de amor. As lutas que você está sofrendo e passando, as crises que você enfrenta, não é ausência de amor de Deus. É interessante que as irmãs, elas não pediram para Jesus ir lá. Elas só avisaram que Lázaro estava enfermo. Elas conheciam do poder de Jesus e provavelmente já tinham ouvido falar do que Jesus fizera lá em João capítulo 4, quando à distância Jesus curara o filho, servo de um centurião romano. Bastava Jesus, do lugar onde ele estava, dar uma palavra e Lázaro seria curado. Ou seja, o problema, em momento algum elas disseram: Jesus, vem aqui. Elas simplesmente estavam dizendo: Jesus, fica ciente do que está acontecendo, porque eu sei que da onde o Senhor está, se o Senhor fizer algo, daí, se o Senhor der uma palavra, daí, aqui aonde nós estamos, a cerca de 40 quilômetros do Senhor, tudo pode mudar. Não há distância que impeça a palavra do Senhor Jesus de alcançar, transformar e restaurar uma vida. Mas apesar de Jesus estar a menos de 40 quilômetros de Betânia, ele permanece naquele lugar por mais 2 dias. Ele não fez nenhuma oração, não fez nenhuma prece, ficou aonde estava. E eu preciso ser lembrado todos os dias que por vezes a aparente inércia de Jesus não significa que ele não me ama e que ele não se importa comigo. Eu disse semana passada e quero repetir: a gente tem problema com o tempo. E cada vez nós teremos mais problema com o tempo.
Hoje as pessoas falam que a gente vive num mundo, e criou-se uma sigla chamada VUCA, que fala que é um mundo volátil, incerto, complexo, e o último eu não lembro o que é, mas quando fala sobre essa questão do volátil, é um mundo onde as coisas mudam numa velocidade fora do comum. Aonde as coisas hoje estão e quando você pisca não estão mais. E por conta dessa velocidade do mundo, nós queremos que as nossas coisas, que as nossas demandas, que as nossas questões sejam resolvidas na mesma velocidade que o mundo está mudando. E se nós achamos ou percebemos que elas não estão sendo atendidas de acordo com a nossa demanda, a gente já começa até a achar que esse amor que Ele tem por nós não é tão amor assim, não. O fato de algumas coisas estarem demorando na sua vida não tem a ver com falta de amor, mas eu acredito que tem a ver com a grandeza do propósito. E por favor, Deus não está preparando uma bênção para você. Como assim, pastor? Deus não está preparando uma bênção para mim. Semana passada eu falei da música, né? Espera só mais um pouquinho. Tinha uma outra música também que eles cantavam. Vem cá, vem ver, o Senhor está preparando uma bênção para você. Vem cá. E eu sou muito imaginativo, tem coisa que eu não posso ouvir que eu imagino. Eu imaginava o Senhor numa cozinha, preparando numa panela, cozinhando, fazendo isso, fazendo aquilo. Deixa eu dizer algo a você, quando Agar foi expulsa da casa de Abraão, ela com Ismael, eles vão caminhando pelo deserto, até que eles chegam num determinado lugar, que ela julga que o menino vai morrer, e o texto sagrado vai nos dizer que o Senhor faz uma intervenção na história dela, o Senhor abre os olhos dela e ela vê um poço d'água que já estava diante dela. Deus não criou o poço, Deus não preparou o poço já estava ali, ela que não estava enxergando. O Senhor já preparou algo para você, talvez você que ainda não esteja enxergando. A demora de Jesus estava atrelada não ao preparo, mas ao propósito. Havia uma glória muito maior a ser revelada, que estava envolvida nessa trama da demora. Eu quero que você saiba que pessoas amadas pelo Senhor enfrentam lutas, enfrentam dificuldades. Não é sem razão que o Salmo 34 vai nos dizer que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é sem razão que a palavra de Deus vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem os cânticos de alegria. Não é sem razão que a palavra de Deus nos diz que é possível que figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o curral, que as vacas sejam exterminadas da malhada. É possível que a gente enfrente as mais variadas dificuldades, mas com uma convicção, aquela que Paulo apresenta em Romanos capítulo 8, que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja Deus por isso. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Jesus permanece por mais 2 dias. E Ele só se movimenta aos nossos olhos quando parece tarde demais. Você já recebeu algum socorro que chegou na sua vida tarde demais? Agora não precisava mais. Eu não sei se você já falou assim, fulano, cicrano, estou precisando de uma ajuda sua. E quando a pessoa chegou, você só chamou 200 vezes. Na vez de número 200, você deu uma elevada de voz que o vizinho do primeiro andar ouviu, e olha que você mora no 20º. E quando ele chegou perto, você falou, não, agora eu não estou precisando mais. Sabe, na hora que nós julgamos que nós menos precisamos,
esta é a hora que, de fato, nós mais necessitamos. Lázaro morreu, eu chamei o Senhor quando ele estava doente. O Senhor não veio resolver o problema da doença, agora ele morreu. Do que me adianta a sua presença aqui? Pois bem, essa era a hora que eles mais precisavam. E talvez aquilo que você considere como atraso, aquilo que você considere como um descaso da parte de Deus, aquilo que você olhe para a sua vida e diga assim: Deus chegou tarde demais. Pois bem, esta é a hora que você mais precisa de uma intervenção do Senhor Jesus. E Jesus faz 3 intervenções muito interessantes aqui nesse texto que eu quero chamar a sua atenção. A primeira é com Marta. Se você estiver com a Bíblia aberta, você vai ver no verso de número 20 que quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Continue lendo comigo. Verso de número 39, um outro momento de Jesus com Marta. Verso 39, Jesus diz assim: tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Aos olhos humanos, Jesus chegou tarde demais. Mas dentro da perspectiva divina, Jesus chegou no momento que aquela família mais precisava. E na intervenção com Marta, a primeira coisa que Jesus tratou, e que Jesus quer tratar no seu coração e no meu coração, é sobre a nossa perspectiva de fé. Quando Jesus se aproxima de Marta, Marta parece com a gente, porque Marta é aquela pessoa que a reclamação chega antes da adoração. Quando Jesus chega, ela fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, a culpa é sua. E aí Jesus fala assim: o seu irmão vai ressuscitar. Ela já tinha ouvido isso. E ela diz: eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus fala assim: Marta, presta atenção, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Marta tinha um problema que todos nós, ou que a grande parte de nós temos. Nós cremos num Deus que poderia ter agido no passado e ter evitado que algumas coisas acontecessem. Ou nós cremos num Deus que só vai agir lá no futuro, quando as coisas se ajustarem, quando a poeira baixar, quando os ânimos se acalmarem. Mas nós perdemos a capacidade de entender que nós servimos a um Deus que Ele é poderoso para agir no presente, no dia de hoje. Que este dia, domingo, dia 14 de julho, necessariamente Ele não precisa terminar da mesma forma como Ele começou. Jesus trabalha no passado, poderia ter feito algo no passado. Ele pode fazer algo no futuro, ele pode fazer algo no futuro. Mas Ele é poderoso para fazer algo no presente. Irmãos, por 2 vezes Jesus teve que dar um sacode em Marta e falar assim: menina, acorda. Marta, no momento, diz assim: eu creio que tu és o Cristo que havia de vir. E quando Jesus chega lá no local do sepulcro e manda que tirem a pedra, Marta fala assim: Senhor, deixa quieto. O Senhor já veio até aqui, já fez uma visita. Morreu mesmo, morreu. É a vida. Um dia ele ia morrer mesmo. Um dia todo mundo vai, não ia ficar para semente. Ah, foi Lázaro, é a vida. A gente sente muito, mas um dia a gente se reencontra. Tem um pessoal que, eu acho isso mentira, o pessoal quando morre um amigo diz assim: até breve. Isso é mentira, tá, gente? Quando morre qualquer pessoa, eu posso amar ao máximo. Eu digo: um dia nos encontraremos, mas até breve. Todos nós estamos na invisível fila da morte. Quem quiser passar na minha frente pode passar 10 vezes.
Eu não tenho esse negócio de até breve, não. Está lá que Deus o tem em bom lugar e muito tempo lá sem eu. No nome de Jesus. Amém. Mas ele chega agora para Marta. E quando vai ressuscitar, Marta diz assim: Senhor, não mexe nesse negócio, não. Marta parece com a gente. Às vezes nós temos picos de fé, mas segundos depois nós somos dominados pela incredulidade. Às vezes nós estamos cheios da convicção de que Deus vai fazer algo, mas quando chega na hora do vamos ver, o nosso coração é dominado por conta das circunstâncias. E aí Marta diz assim: Senhor, já cheira mal, deixa para lá. E mais uma vez Jesus trabalha com ela dizendo o seguinte: eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, a gente conhece a famosa história de Jesus curando aquele homem que estava paralítico, que foi descido por um grupo de amigos pelo telhado. E a primeira coisa que Jesus viu, antes de olhar para o esforço, antes de olhar para o enfermo, o texto vai nos dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 2, salvo engano, no verso de número 5, que Jesus contemplou-lhes a fé. Sabe qual é a minha oração? É que nessa noite, o Senhor restaure em você a capacidade de crer. Sabe, festa de aniversário é muito interessante que a gente canta os parabéns. O aniversariante sopra, dá aquela batizada básica no bolo. E aí a vela acende. Fica aquela vela fumegante. Aí alguém fala assim: assopra. Irmãos, eu tenho nervoso nessa hora que eu falo assim: vai babar de novo. E aí a pessoa assopra, acende, aí assopra. Parece batismo. Não sei se vocês já viram o batismo na igreja católica ortodoxa russa, que a criança é mergulhada 3 vezes, 1 vez, 2 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece aquilo, é uma babada pelo Pai, outra pelo Filho, outra pelo Espírito e outra pela falta de educação. E aí quando você come o bolo, você fala assim: nossa, está tão molhadinho, como não vai estar? Mas aquele sopro, às vezes, está só um pavio fumegante. Reacende a vela. Sabe o que Jesus fez com Marta? Ela estava só o pavio. Ele chegou lá e fez assim, ó. E a vela acendeu. A minha oração é que o sopro do Espírito Santo de Deus passe sobre a sua vida nesta noite. E aquilo que é só um pavio fumegante, possa se tornar uma vela incandescente para a glória de Deus. Mas Jesus tem uma segunda intervenção. E a segunda é com Maria. Marta avisa para Maria que Jesus tinha chegado. Verso 29 vai dizer que Maria, ao ouvir isso, levantou-se, foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado na cidade. E no verso de número 32, a Bíblia diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Na tradução, irmãos, é a mesma frase. No original, a frase de Maria é uma frase muito mais forte. A frase de Maria é como se ela estivesse dizendo assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não é o meu irmão, é o irmão de mim, que seria a tradução mais literal. É como se ela estivesse dizendo assim: ele morreu e com a morte dele, uma parte de mim se foi. Eu não sei se você já levou uma pancada na vida que você diz assim: hoje eu sou 50% que eu já fui. Eu não sei se você já experimentou alguma perda na vida que você diz: olha, eu já fui mais animado, mais vigoroso, já fui mais feliz. Hoje eu estou pela metade.
Hoje a minha alegria parece que foi roubada. Momentos como esses não demandam de nós, para com aqueles que estão sofrendo, uma palavra, um conselho. Às vezes tudo que essas pessoas estão precisando é de ombro e de empatia. O texto vai nos dizer, verso 35, que quando Jesus vê a dor de Maria e vê a dor daqueles que com ela estavam, a Bíblia diz que Jesus chorou. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem uma pessoa perto de você que está passando por um tempo de dificuldade, e você não sabe o que falar, vou te dar um conselho de graça. Não fale. Porque se você não sabe o que falar, grandes são as chances de você falar uma grande besteira. Eu, nos meus anos como pastor, o pastor geralmente está nos extremos da vida, quando a pessoa nasce, quando a pessoa morre, quando casa, quando separa, e por aí vai. Está nos extremos da vida. E as maiores besteiras que eu já ouvi foi em sepultamento. Eu já ouvi gente chegar em sepultamento, está lá a pessoa que faleceu, às vezes um câncer no pulmão. Aí chega uma pessoa e fala assim: foi em um ou foi nos dois pulmões? E gente, aí eu faço um esforço para não rir ou para não agredir a pessoa, porque as duas coisas se misturam. Eu falo: morreu, que diferença faz? Uma vez eu estava no sepultamento, um camarada abraçou um filho chorando e disse assim: meu filho, é a vida. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Eu falei: meu Deus, o que isso quer dizer? Eu já vi gente virar para outro e falar assim: a sua avó morreu, qual era a idade? 82, ela estava velha, tinha que morrer mesmo. Eu falo: vixe, meu Deus do céu. Falta de empatia. O que esta família mais precisava, o que Maria mais precisava, era de alguém que chorasse com ela. Havia um hábito dentro da cultura bíblica, judaica, que quando as pessoas estavam passando por tempo de luto, por vezes, nem cozinhar elas cozinhavam. As pessoas preparavam a refeição e até mesmo o alimento era dado na boca daquele que estava enlutado. Era como que se eles estivessem dizendo: nós queremos cuidar do mínimo ao máximo. Você pode colocar a sua vida, a sua dor, o seu sofrimento nas minhas mãos. Irmãos, existem momentos que nós não estamos precisando de uma palavra, mas nós precisamos ter a certeza que Jesus, o nosso irmão mais velho, ele está chorando com a gente. Existem momentos, irmãos, que tudo que ele vai fazer é oferecer um ombro e falar: pode chorar. Porque ele é a única pessoa que tem autoridade para dizer e fazer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém mais pode falar isso, nenhum pastor, nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra, sabe, nenhum conselheiro, nenhum padre, nenhum líder religioso, ninguém pode dizer: vinde a mim todos vós. Existem dores que eu já vivi na minha vida e que hoje, quando eu olho uma pessoa com uma dor semelhante, eu me sinto com capacidade para ajudar. Mas tem dores, irmãos, que eu não sei nem por onde começar. E não existe uma dor que o ser humano enfrente que Deus não conheça. Você foi traído? Jesus foi traído. Você foi abandonado por amigos? Jesus foi abandonado por amigos. Você já foi alvo de calúnia? Jesus também foi. Você sofreu uma injustiça? Ele também sofreu uma injustiça. Você já foi perseguido? Ele também foi perseguido. Você foi julgado de maneira injusta? Ele também foi julgado de maneira injusta.
Você fez o bem e recebeu o mal como resposta. Pois bem, ele também fez o bem e recebeu o mal como resposta. Você já recebeu um não de Deus. Ele também já recebeu, ou você já se esqueceu da experiência do jardim, quando ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não existe uma dor que eu e você estejamos a enfrentar quem não conhece. É dor na alma, pânico, ansiedade. Jesus passou por isso, pastor? Passou. Você lembra que no jardim ele chama os discípulos e diz assim: fiquem comigo, vigiem comigo, porque a minha alma está com angústia de morte. Você já passou pela experiência de perceber que ninguém está nem aí para a sua vida? E quantos adolescentes às vezes passam o dia inteiro fora de casa, porque não tem prazer em voltar para casa, porque dentro de casa, eles estando dentro ou fora, não significam nada. E eu não estou dizendo que o seu filho que fica fora o dia todo é por isso. Não encuca. Às vezes ele está na rua porque ele gosta da rua. Eu tenho uma das minhas filhas, a mais velha, se abrir a porta já era, desde criança. A Tisa abriu a porta, ela não pode ver uma porta aberta. Se ela descer das crianças e aquela porta estiver aberta, ela passa direto. Eu nunca vi. Fez a cirurgia, não pode ir para lugar nenhum. Mas não perde uma festa, eu nunca vi, irmãos. Minha filha, você vai para esse lugar, você não está comendo nada. Ela falou: mas eu vou. Leva a aguinha dela e está lá, ó, reinando em vida, pleníssima. Mas alguns de nós vivemos dentro de casa o fenômeno e a dor da insignificância. Mas Jesus passou por isso. Um dos discípulos dele, Pedro, chegou a dizer que não o conhecia e ainda esbravejou, falou um palavrão, provavelmente. Jesus chorou. Existem momentos que tudo que você precisa não é de uma palavra de Jesus, é só da presença dele. Eu participei de um acampamento há uns anos atrás. Eu confesso a vocês, aquele acampamento, 90% do acampamento não valeu de nada. Pense um tempo e um dinheiro jogado fora. Eu não vou falar o nome, porque pode ter alguém aqui que já tenha ido e voltou abençoado. Pode ser alguém que esteja se programando para ir. Vai com Deus. Aquilo que foi ruim para mim pode ser uma bênção para você. Mas para mim não valeu de nada. Eu falava assim: meu Deus, que tempo perdido. Só foi bom porque eu fiz 3 amigos, que de vez em quando, uma vez por ano a gente se fala, e os caras são fora da curva. Mas eu lembro que no primeiro dia, o pastor que pregava falava sobre paternidade. E teve um momento que eles fizeram uma dinâmica, e ele dizia que uma das grandes crises dos nossos dias é a orfandade. E nós precisamos voltar a resgatar o conceito de Deus como nosso Pai. O dia que você entender que você é filho de Deus, sua vida vai dar um salto fora do comum. E ele falou assim: agora você vai, senta aí no chão, fecha os seus olhos e se imagine no colo do seu pai. Irmãos, eu literalmente me senti no colo do meu pai. Teve uma hora que ele disse assim: você perdoa o seu pai disso, perdoa o seu pai daquilo. E eu fiquei pensando: mas eu vou perdoar meu pai do quê? Na verdade, eu tenho até hoje uma relação muito boa com meu pai. Não tinha nenhuma mágoa, não tinha nada para perdoar, nada para zerar, nada para jogar na fogueira. Mas eu tive ali a oportunidade, o privilégio de me sentir no colo dele. Existem momentos que a gente só precisa disso. Saber que Cristo entende as nossas lágrimas. Mas não só isso. Ele chora com a gente.
Mas a história continua e aí Jesus vai para a última intervenção. O texto vai nos dizer que Jesus chega no lugar onde Lázaro está sepultado. E no verso de número 43, a Bíblia diz: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Nossos momentos de crise de fé, Ele ajusta a nossa fé, Ele chora conosco, mas Ele faz pela gente aquilo que a gente não consegue mais fazer. Lázaro estava morto há 4 dias. Tinha uma crendice lá no meio dos judeus que dizia que até o 3º dia o espírito ficava como que em volta do túmulo. Você pensa que só brasileiro que é supersticioso? Judeu era superstição topada. O espírito ficava ali em volta do túmulo, como que buscando uma brechinha para entrar. Jesus chega no 4º dia, não tem mais esperança, não tem mais jeito. E foi justamente nesse 4º dia que Jesus dá uma ordem e aquele que estava morto reviveu. Você consegue entender que a demora de Jesus não tinha a ver com preparação, mas tinha a ver com propósito. Não existe nada na sua vida, por mais destruído que esteja, que não possa ser um meio através do qual o Senhor Jesus não possa manifestar a sua glória. Ao momento que ele diz assim: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia vai dizer que aquele que estava morto reviveu. Existem momentos, irmãos, que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Você já teve num beco sem saída assim, que você olhou para um lado e falou: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem para onde ir. Pois bem, neste momento há uma palavra de Jesus que pode te tirar desse exato lugar aonde você está. As nossas crises de fé, elas são vencidas quando a gente consegue ouvir essa palavra de Jesus. Basta uma palavra, basta uma ordem e tudo volta para o lugar. Lázaro, ressuscita. Lázaro, vem para fora. Aos olhos humanos, Jesus chegou atrasado. Mas na perspectiva divina, Jesus sempre chega, sempre manifesta a sua graça, no momento de mais profunda necessidade. Sabe, eu não sei o que Jesus precisa ajustar na sua vida. Talvez hoje seja a sua fé. Está passando por um momento que você falou assim: eu estou perdendo a capacidade de crer. Você vive altos e baixos, deixa Ele ajustar a sua fé. Talvez hoje o que você precise simplesmente é do colo do Senhor. Talvez hoje o que você precise é que Ele faça algo por você, que você não tem mais forças nem condições de fazer, para Ele tirar você desse fundo do poço. Ô Sandro, posso te pedir uma música? Eu sei que você já mandou no grupo outra, mas dá para você cantar aquela música? Era a mão de Deus. Você lembra dela? Ou quer que eu cante para ajudar? Existem momentos, irmãos, que é Deus quem vem e faz, que é Deus que vem e toca. Eu quero orar por você. Pastor, eu estou passando por um momento em que minha fé está meio abalada, mas eu creio que Deus pode fazer algo especial em meu favor. Eu preciso
Eu já chamei o socorro do Senhor no momento e Ele não veio. Mas eu continuo acreditando que Ele vai vir. Ele vai ajustar a minha fé. Ele vai chorar comigo. E Ele vai me trazer de volta para a vida. Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Sabe, o que me chama a atenção nessa música é que ela vai dizer, né? Era a mão de Deus. E vai ser sempre assim. Às vezes nós estamos vivendo momentos como Marta, dizendo assim, Senhor, deixa para lá. Já se passaram 4 dias. Esquenta a cabeça mais não. Deus está ligado. E Deus está interessado em você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Eu quero pedir a Deus que abençoe você. Quero pedir a Deus que fortaleça o seu coração. Quero pedir a Deus que te ajude nesse tempo a vencer as dificuldades que estão se apresentando na sua história.